Imagine ser deixada sozinha, com 3 filhos pequenos, uma casa de barro rachado e o sol do sertão queimando o chão sob os pés. É 1932. No coração do interior da Bahia, uma mulher chamada Maria das Dores vê o marido sumir pela estrada. E com ele vão embora as promessas, o sustento e a esperança. Mas ela não se entrega. Costura, lava, vende sabão, cria os filhos e, ponto por ponto, refaz a própria vida. Essa é a história de uma mulher que transformou dor em força e silêncio em legado. Uma história sobre o que acontece quando o amor parte, mas a coragem fica. Antes de continuar essa narrativa, que vai emocionar você do início ao fim, já deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal, porque garanto que o final dessa história vai tocar seu coração de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Adoro saber até onde essas narrativas de superação e esperança estão chegando. O sol se erguia preguiçoso por trás dos morros baixos de Santa Esperança, uma vila pequena perdida no interior da Bahia. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de poeira, capim queimado e café recém-coado. Era 1932 e o Brasil fervia em notícias de revolta e mudanças, mas ali, nada disso chegava com força. Ali, o tempo caminhava devagar, no ritmo do sino da igreja e das enxadas que batiam no chão seco. Maria das Dores vivia numa casinha simples, de barro e sapê, cercada por mandacarus e um cercado de madeira que Antônio Bento, seu marido, havia feito no primeiro ano de casados. Era uma casa pequena, mas cheia de vida. Tinha galinhas ciscando o terreiro, o som das crianças correndo e o cheiro de feijão com farinha que sempre parecia ferver no fogão de lenha. Maria tinha 29 anos, rosto sereno e mãos firmes. Era bonita, mas de uma beleza simples, daquelas que o tempo não rouba, só transforma. Seus olhos, escuros e fundos, guardavam histórias que ela ainda não tinha coragem de contar nem para si mesma. Vestia sempre as mesmas saias longas de algodão cru e amarrava o cabelo com um lenço florido. Antônio Bento, o marido, era tropeiro, homem de fala mansa, sorriso fácil e jeito de quem parecia amigo de todo mundo. Tinha o tipo de encanto que fazia qualquer um acreditar nas suas promessas. Quando conheceu Maria, ela trabalhava na venda do pai, e ele apareceu pedindo farinha e contando causos da estrada. 2 meses depois, casaram-se. Os primeiros anos foram bons. Antônio trazia presentes da cidade, panos coloridos, fitas, doces para os meninos. À noite, sentava na rede e contava histórias de quando atravessou rios cheios, de quando viu o mar pela primeira vez. Os olhos dele brilhavam. E Maria ouvia, fascinada, achando que tinha encontrado um homem do mundo. Mas com o tempo, o mundo começou a chamá-lo mais alto do que a casa chamava. Maria começou a perceber que cada vez que Antônio partia, demorava mais para voltar. Primeiro, eram 15 dias, depois, 1 mês. Às vezes voltava com o rosto cansado e o cheiro de cachaça. Outras, vinha calado, sem olhar muito para os filhos, e dormia até tarde no outro dia. Quando ela perguntava, ele desconversava. Antônio, você andou por onde tanto tempo? Por aí, mulher. O mundo é grande e tropeiro não tem hora para voltar. Mas tem casa, tem filho, tem gente esperando. E cê acha que eu não sei? Eu trago o pão, não trago? Traz, mas pão frio, Antônio. Ele dava um sorriso torto, pegava o chapéu e saía. Maria ficava olhando, com a sensação de que o vento levava um pedaço dela junto com ele. Os filhos eram seu alento. João, o mais velho, com 10 anos, já mostrava juízo e vontade de aprender. Luzia, de 8, era espevitada. Vivia fazendo perguntas e inventando brincadeiras. E o pequeno Pedro, de 4, era o xodó. Vivia grudado na barra da saia da mãe. Nas tardes quentes, Maria sentava à sombra do umbuzeiro e bordava. Luzia ficava perto, fazendo bonecas de pano. Pedro dormia no colo. João,
quando não estava ajudando o padre na igreja, estudava com um velho livro que Antônio trouxera da cidade. Foi numa dessas tardes que o vizinho, seu Joaquim, chegou com notícia. Dona Maria, o Antônio tá demorando, né? Tá sim, mas logo aparece. Pois é que eu vim de Feira de Santana. E bem, dizem que ele anda por lá, com uma moça nova, uma costureira. As pessoas falam demais, seu Joaquim. Falam sim, mas dessa vez vi com meus olhos. Ele não me viu, mas vi ele, abraçado com ela, no mercado. Maria ficou parada, o pano de bordar caindo das mãos. O vento bateu devagar, levantando poeira. Agradeço a notícia, seu Joaquim. Agora vá com Deus. Desculpe, Dona Maria, só achei que devia saber. Fez bem, mas agora me deixe cuidar dos meus meninos. Quando ele se afastou, Maria ficou sozinha, olhando o horizonte. Não chorou, apenas respirou fundo e começou a recolher as coisas. Dentro dela, uma mistura de raiva, tristeza e vergonha começou a crescer, mas ela engoliu tudo em silêncio. Naquela noite, esperou Antônio até tarde. A lamparina queimou até o fim do óleo. As crianças dormiram. O cão latiu 1 ou 2 vezes. O vento soprou pelas frestas, e ela sentiu que algo dentro dela também se apagava. Na manhã seguinte, o cavalo de Antônio não estava mais no curral. Nem o alforge, nem o chapéu, nem a sela. E Maria entendeu. Ele tinha ido embora. O silêncio da casa foi o primeiro a mudar. Sem o som das esporas de Antônio batendo no chão, sem o chiar da sela sendo pendurada no canto, o ar parecia parado, pesado, espesso. Maria acordava antes do sol, acendia o fogo com gravetos e preparava o café. Por costume, mais do que por necessidade, pousava a caneca dele sobre a mesa, deixava o vapor subir e ficava olhando até esfriar. Depois, jogava fora. Durante semanas, repetiu o gesto como quem se recusa a aceitar o fim. Mas a ausência tem peso, e logo o vilarejo começou a cochichar. Maria ficou sozinha. Antônio Bento fugiu com uma costureira de feira. 3 meninos pequenos. Que será dela agora? As vozes corriam como vento de seca. Entravam pelas janelas, batiam nas paredes, ecoavam no terreiro. Maria fingia não ouvir. Seguia lavando roupa no rio, costurando para vizinhas, penteando Luzia, alimentando Pedro. Mas por dentro, tudo doía. Numa manhã, enquanto estendia a roupa no varal, Dona Eulália, a vizinha mais velha e língua mais afiada da vila, apareceu encostada na cerca. Mulher, já soube de notícia de Antônio? Nenhuma, Dona Eulália. Pois lhe digo que o povo comenta. Diz que ele se juntou mesmo com aquela costureira. Fizeram casa em feira, parece Maria continuou torcendo o pano, firme. Então que Deus os abençoe. Eu tenho mais o que lavar. Eulália arregalou os olhos, sem resposta. Maria estendeu o lençol no varal, o vento inflando o tecido, como se fosse vela de navio. Mas era só pano e resignação. À noite, Joãozinho perguntou: Mãe, por que o pai não volta? Maria engoliu seco. Porque o caminho dele agora é outro. Mas ele prometeu que ia me ensinar a laçar boi. Ela sorriu com ternura cansada. Então aprende comigo. Eu ensino do meu jeito. Na manhã seguinte, Maria amarrou o lenço na cabeça, subiu o menino no velho cavalo e o fez dar voltas no quintal. Segura firme, João! Olha pra frente! Isso, meu filho! O menino ria, e por um instante ela também riu. Um riso pequeno, mas verdadeiro. Os meses seguintes foram duros. Sem Antônio, o dinheiro rareou. O pouco que restava foi trocado por farinha e feijão. Maria passou a costurar de dia e lavar roupa de noite, à luz da lamparina. As mãos viviam feridas, os olhos ardiam de cansaço. Mas ela não parava. Certa tarde, foi até a venda de seu Nestor, o comerciante da vila. O homem, gordo e sempre suado, olhou para ela com aquele meio sorriso incômodo. Dona Maria, o fiado tá meio apertado, sabe? O tempo é de seca, ninguém paga em dia.
Eu entendo, seu Nestor, mas as crianças estão precisando. Prometo que pago costurando para sua mulher. Ele passou a língua pelos dentes, calculando. Costurando, hein? Tá bem, mas só mais essa vez, Maria abaixou a cabeça. Agradeço, seu Nestor, e pode deixar que pago o que devo. Quando ela saiu, ouviu o riso debochado dele ecoando, mas não olhou para trás. O tempo começou a mudar. O calor aumentou, o vento parou, o céu ficou branco, sem nuvens. As galinhas morriam de sede. O rio, antes largo e barulhento, agora era só um fio de barro rachado. A seca chegou, e com ela, a fome. Maria começou a dividir tudo. Um punhado de farinha, um pouco de água, um pedaço de mandioca. Às vezes, fingia que já tinha comido, só para sobrar para os filhos. Numa noite, Luzia acordou chorando. Mãe, tô com fome. Maria se levantou devagar, foi até o pote, pegou um pouco de água e botou um dedo de açúcar. Bebe, filha. Engana o estômago até o sol nascer. Mas e a senhora, mãe? Mãe já comeu. Dorme, que amanhã o dia vai ser melhor. Ela sentou na beira da cama, alisando os cabelos da menina. No escuro, deixou uma lágrima escorrer, silenciosa. Na manhã seguinte, Joãozinho apareceu com um objeto nas mãos. Era o carrinho de madeira que Antônio havia feito para ele. Mãe, posso vender? O homem da venda compra para dar pro filho. Vender o quê, menino? O carrinho. Ela olhou para ele. Sujo, magro, os olhos fundos. Depois, pegou o brinquedo e apertou contra o peito. Não, isso aqui é lembrança. A mãe dá um jeito e deu. No outro dia, foi até o açougue e pediu as sobras do boi. Com gordura e cinza, fez sabão. O cheiro era forte, a mistura queimava a pele, mas ela continuou. Depois, saiu pela vila vendendo barra por barra. O povo olhava com pena. Alguns compravam, outros viravam o rosto. Mas aos poucos, Maria começou a juntar umas moedas. Com elas, comprou linha e tecido. Ele voltou a costurar. Na varanda de casa, a agulha ia e vinha, como quem costura também a própria coragem. Numa tarde de sábado, enquanto costurava um vestido azul para a filha do padeiro, Luzia se aproximou. Mãe, quando eu crescer, quero ser igual à senhora. Maria riu, sem levantar os olhos. E pra quê, menina? Ser igual a mim dá trabalho demais. Mas a senhora é forte. Ela parou, olhou para a filha. A força, minha filha. A gente não escolhe. Ela escolhe a gente. Luzia ficou quieta, pensativa. Do lado de fora, o vento soprou leve, o primeiro sinal de que a seca começava a mudar. Mas a vida ainda tinha provas a dar. Numa noite, enquanto ela remendava um pano, ouviu baterem à porta. Era Zé Raimundo, um rapaz da vila, chapéu na mão. Dona Maria, me desculpe incomodar. Tô voltando de feira. Tenho notícia do seu marido. Maria gelou. Pois diga. Dizem que ele vive com a costureira mesmo. Tá doente, parece, mas tá vivo. Entendo. Quer que eu diga algo, se encontrar ele de novo? Ela pensou um instante, depois respondeu devagar. Diga que os filhos estão bem, e que a vida continua. O rapaz assentiu, meio sem jeito. A senhora é mulher de fibra, Dona Maria. Nem toda aguenta o que a senhora aguentou. Ela sorriu, cansada. A gente não aguenta por escolha, Zé. Aguenta porque não tem outro jeito. Quando ele se afastou, Maria fechou a porta e olhou para os filhos dormindo. O coração apertou, mas dessa vez não chorou. O tempo da espera tinha acabado. O tempo passou, não de uma vez, mas aos poucos, como o gotejar de um telhado em dia de chuva miúda. 3 anos haviam se ido desde que Antônio Bento desaparecera pela estrada. A vila já nem comentava mais o nome dele. Agora, quando diziam a casa de Maria, o tom vinha com respeito. Ela havia erguido o que restava com as próprias mãos. Transformou o quintal num pequeno ateliê improvisado, uma mesa de madeira, um pedal de costura, linhas coloridas e um rádio velho que às vezes chiava modinhas do sertão. Aquele som, rouco e desafinado, era companhia e esperança. Pedro, o mais velho, agora ajudava o padre na igreja. Joãozinho cuidava das galinhas
e aprendia a ler com a professora da vila. E Luzia, já mocinha, adorava costurar ao lado da mãe. Numa manhã, Maria ajeitava os cabelos da filha quando Luzia perguntou: "Mãe, é verdade que o pai foi embora por causa da senhora?" O pente parou no ar. Maria ficou em silêncio por um instante, respirou fundo e respondeu: "Ele foi embora por causa dele mesmo. Quando um homem foge, não é da casa que ele foge, é do espelho." Luzia abaixou a cabeça, sem saber o que dizer. Maria continuou, firme: "Mas não precisa se envergonhar dele. O sangue ruim a gente não herda, só se deixar ficar." A menina assentiu e voltou a sorrir. Com o passar dos meses, o pequeno ateliê ganhou fama. As mulheres da região vinham pedir vestidos de festa, roupas de batizado, lenços bordados. Maria era rápida, caprichosa e justa. Cobrava o que achava certo, nem um tostão a mais. Certa vez, Dona Eulália, a mesma que espalhara as fofocas anos antes, apareceu com um tecido rendado nas mãos. "Maria, disseram que só a senhora sabe costurar decote bonito." Maria olhou, sem ironia. "Aprendi com o tempo, Dona Eulália. A vida é boa, professora." A velha sorriu amarelo. "Pois então me faça um vestido, pro batizado da neta." "Pois não." Enquanto a velha falava sobre as novidades da vila, Maria media o tecido, cortava, costurava. No final, o vestido ficou impecável. Quando Eulália experimentou, olhou-se no espelho e murmurou: "Parece até que rejuvenesci." Maria riu. "A costura certa disfarça o tempo, mas não apaga o que ele ensina." Dessa vez, o riso da velha foi sincero. E pela primeira vez, ela saiu dali sem veneno na língua. Mas o sossego de Maria não duraria para sempre. O destino, esse carpinteiro invisível, já afiava suas ferramentas. Numa tarde de chuva fina, Joãozinho chegou correndo pela estrada de barro, ofegante. "Mãe, tem um homem caído na beira do rio." "Caído?" "Sim, parece machucado. E acho que é o pai." Maria ficou imóvel. O tempo pareceu parar. Depois, com o coração disparado, correu com o filho até o rio. Debaixo da ponte, o corpo estava estirado, coberto de lama. Antônio Bento, mais magro, mais velho, com barba e olhos fundos, tossia fraco. Maria se ajoelhou ao lado dele. "Antônio." Os olhos dele se abriram devagar. "Maria, é você mesmo?" "Sou." "O que lhe aconteceu?" Ele tentou falar, tossiu sangue. "A doença, o tempo e o arrependimento." Ela olhou em volta. Os meninos observavam, assustados. Maria suspirou. "Ajuda a levar ele para casa, João. Vamos." Durante 3 dias, cuidou dele em silêncio. Lavou as feridas, fez caldo, trocou as ataduras, mas mal trocou palavras. Antônio ficava deitado, a tosse seca cortando o ar. Às vezes, abria os olhos e a observava costurando. Em uma dessas vezes, murmurou: "Você ainda tem o mesmo olhar, Maria. E o senhor ainda tem a mesma mania de falar quando devia calar." Ele riu fraco. "Não devia ter ido. Mas foi. A mulher lá me largou, disse que eu não servia para nada. Pois devia ter aprendido isso antes de largar a família." O silêncio pesou. Depois de um tempo, ele perguntou: "Os meninos me odeiam?" Maria respondeu sem olhar para ele: "Eles cresceram sem precisar lhe odiar. Já é o bastante." Nos dias seguintes, o vilarejo inteiro soube do retorno de Antônio Bento. Alguns diziam que era castigo, outros milagre. Mas para Maria, não era nem um nem outro. Era apenas o passado, voltando pedindo abrigo. Quando ele melhorou um pouco, tentou se levantar e ajudar no quintal. Maria não impediu, mas também não agradeceu. Ela havia aprendido a não depender. Certa noite, ele sentou na varanda e disse: "Maria, eu sei que errei. Não há como desfazer. Mas se me deixar, quero ficar por aqui, ajudar os meninos, ser útil." Ela demorou para responder. Depois, calmamente falou: "Aqui não tem lugar para arrependimento, Antônio. Só para trabalho. Se quiser ficar, que seja por isso." Ele abaixou a cabeça. "Então fico."
O tempo passou de novo, como quem aprende a andar devagar. Antônio se manteve na casa, cuidando dos animais, consertando cercas. Nunca mais tocou em bebida, mas também nunca ouviu da boca de Maria uma palavra de perdão. Certo dia, Luzia se aproximou da mãe e perguntou: "A senhora ainda ama ele?" Maria sorriu sem alegria. "Amor é coisa viva, filha. Morre se a gente não rega. E esse já secou faz tempo. E por que deixa ele ficar? Porque a vida ensina que, às vezes, a justiça é deixar o outro ver o que perdeu, todo dia." Os anos seguiram. Pedro virou professor. Joãozinho partiu para a cidade grande, atrás de emprego. Luzia ficou e transformou o ateliê em uma pequena loja de costura. Antônio Bento, agora velho e manco, passava os dias sentado na varanda, olhando o horizonte. Maria costurava ao lado, serena, de olhos firmes. Entre eles não havia mais amor, mas havia uma espécie de paz. Aquela paz que nasce não da felicidade, mas da aceitação. Certa tarde, ele olhou para ela e disse: "Sabe, Maria, o tempo foi mais justo com você do que comigo." Ela respondeu: "O tempo só devolve o que a gente planta, Antônio." Ele sorriu fraco, abaixou a cabeça e, pela primeira vez em muitos anos, chorou. Naquela noite, o vento soprou forte. Maria levantou-se para fechar as janelas e viu que ele dormia, tranquilo. Mas, ao amanhecer, percebeu que ele não respirava mais. Cobriu-lhe o rosto com um lençol branco. Não chorou, apenas acendeu uma vela e rezou baixinho. Que Deus lhe dê o descanso que a vida não deu. Depois, voltou para a máquina de costura e retomou o trabalho. A agulha subia e descia, compassada, enquanto o sol nascia por trás das colinas. O enterro de Antônio Bento aconteceu numa manhã cinzenta, de céu pesado e vento morno. Pouca gente compareceu. Alguns velhos conhecidos, o padre e os filhos, que voltaram às pressas ao saber da notícia. Maria, de preto, ficou em silêncio o tempo todo. Nem uma lágrima, nem um suspiro. Apenas o olhar firme, voltado para o chão rachado. Quando o caixão desceu à terra, Luzia segurou a mão da mãe e perguntou baixinho: "A senhora tá bem?" "Tô, filha. Só cansada. Cansada de enterrar o que já morreu faz tempo." O padre rezou as últimas palavras, e o som da pá, jogando terra, encerrou uma história. Não de amor, mas de aprendizado. Nos dias seguintes, a casa pareceu mais leve. O silêncio, antes pesado, agora era paz. O vento atravessava o quintal trazendo o cheiro das flores que Luzia cultivava. Maria, sentada na varanda, observava o movimento da vila. As crianças brincando na poeira, os homens voltando da roça, as mulheres indo buscar água. Tanta vida, tanta continuidade. Pedro decidiu ficar mais tempo. "Mãe, estão chamando para eu ser diretor da escola nova." Ela sorriu orgulhosa. "E o que é que o senhor está esperando, homem? Vá. O mundo precisa de quem ensine direito. Mas não quero lhe deixar sozinha." "Sozinha? Olhe em volta, Pedro. Tenho meus costurados, minha filha, meus vizinhos, e a lembrança do que venci." Pedro a abraçou forte. "A senhora é a mulher mais forte que eu já vi." Ela respondeu com simplicidade: "A força só serve se for para levantar os outros, meu filho. O resto é orgulho." Com o tempo, o pequeno ateliê virou uma loja respeitada na região. "Costuras de Maria das Dores." Lia-se na placa feita por Joãozinho, que voltara da cidade trazendo ferramentas e novidades. "Agora é negócio de família, mãe." "Negócio nada, é serviço de vida. Mas vá lá, bote o nome bonito." Luzia cuidava das encomendas. Pedro ajudava com as contas. João fazia as entregas. Maria, sentada à velha máquina, costurava como sempre. Cada ponto, uma lembrança. As mulheres vinham de longe pedir conselhos, não só vestidos. Muitas queriam entender como ela tinha sobrevivido ao abandono, à seca, à solidão. Ela sempre respondia com calma: "A gente sobrevive porque tem que sobreviver, mas viver mesmo. Viver é quando a gente descobre que pode se bastar." Um dia, um repórter de Feira de Santana apareceu,
curioso com a história daquela mulher que criara os filhos sozinha e virara exemplo na vila. Pediu para entrevistá-la. Maria relutou, mas aceitou. Ele ajeitou o gravador e perguntou: Dona Maria, a senhora se considera uma mulher vitoriosa? Ela riu, com aquele riso manso de quem já entendeu tudo. Vitória é palavra grande demais, moço. Eu me considero em paz, e paz é mais difícil que vitória. E o que a senhora diria para as mulheres que passam pelo que a senhora passou? Maria pensou um pouco. Depois respondeu: Que não esperem o socorro de ninguém, nem de homem, nem de milagre. O socorro vem quando a gente decide levantar. Os anos foram passando. Maria envelheceu devagar, como o entardecer que não quer acabar. Os cabelos embranqueceram, os olhos ficaram mais moles, mas o sorriso... o sorriso! Continuava firme, de canto. Toda tarde, ela sentava na varanda e olhava o horizonte. Às vezes, Luzia se sentava ao lado, bordando. Mãe, se arrependa de alguma coisa. Me arrependo, sim. De quê? De não ter dançado mais quando era moça. A vida pede alegria também, minha filha. As duas riram. O sol caía, pintando o céu de laranja e poeira. E por um instante, tudo parecia certo no mundo. Certa manhã, Maria acordou mais cedo que o costume. O sol ainda dormia atrás das serras. Levantou-se, olhou os filhos dormindo, as paredes gastas, o rádio velho, a máquina de costura. Tudo estava no lugar. Sentou-se na cadeira da varanda, olhou o horizonte uma última vez e murmurou: Agora posso descansar. Quando Luzia foi chamá-la mais tarde, encontrou a mãe serena, os olhos fechados e um leve sorriso no rosto. O rádio chiava uma canção antiga, e o vento soprava leve, brincando com o lenço que ela deixara cair. O enterro de Maria das Dores reuniu quase toda a vila. Mulheres, homens, crianças, todos queriam prestar homenagem àquela que, sem nunca levantar a voz, mudou o modo como se via uma mulher sozinha. Na lápide simples, João mandou escrever: Maria das Dores, costurou a vida com coragem e amor. E ao lado da máquina antiga, agora parada na vitrine da loja, Luzia colocou uma pequena placa. Aqui trabalhou uma mulher que aprendeu a costurar o destino. Hoje, quase um século depois, o nome de Maria das Dores ainda é lembrado nas redondezas do sertão baiano. A velha casa virou museu, o ateliê ainda funciona, agora tocado por bisnetas. E nas escolas da região, quando se fala sobre força e dignidade, sempre há alguém que cita: Seja como Maria das Dores, quem costura o próprio caminho nunca anda nua diante da vida. Porque a coragem dela não foi feita de heroísmo, mas de persistência. E é essa coragem silenciosa que molda o mundo todos os dias, nas mãos de mulheres que lutam, criam e seguem, mesmo quando o sol do sertão parece arder demais. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Toda semana, uma nova viagem por histórias reais e fictícias que revelam a força humana escondida nos cantos do tempo. Porque, no fim das contas, somos todos feitos de cicatrizes e das costuras que escolhemos fazer com elas.